Você já se pegou desconfiando de si mesmo, como se fosse incapaz de tomar uma decisão firme ou seguir em frente sem hesitar? Já sentiu aquela voz interna que diz: será que eu consigo mesmo? Essa é uma batalha silenciosa que corrói por dentro, e talvez você conheça bem a sensação de duvidar justamente de quem mais deveria confiar: você mesmo. O curioso é que essa insegurança não nasceu no nosso tempo. Os filósofos estoicos, há mais de 2000 anos, já sabiam que a autoconfiança é um dos pilares mais importantes da vida. Homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca enfrentavam guerras, pressões políticas, perdas pessoais. E mesmo assim, encontraram maneiras de se manter firmes, confiando em si mesmos diante do caos. Eles não eram super-humanos, eram pessoas de carne e osso, mas descobriram princípios capazes de transformar fraqueza em força interior. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você hoje. Neste vídeo, vamos explorar 5 coisas que os estoicos faziam para confiar em si mesmos. Práticas e reflexões que continuam sendo tão necessárias hoje quanto eram na Roma antiga. Se você aplicar uma delas, já vai sentir uma mudança. Se aplicar todas, sua vida nunca mais será a mesma. Mas antes de entrar nelas, eu quero te fazer um convite. Participe ativamente desse vídeo. Escreva nos comentários a frase: eu vou confiar mais em mim. Essa é a sua primeira afirmação pública, uma forma simples de se comprometer com a sua própria evolução. Eu vou ler cada comentário e tenho certeza de que essa troca vai fortalecer ainda mais quem estiver assistindo junto com você. E claro, não se esqueça de deixar o seu like agora mesmo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana temos reflexões estoicas que podem transformar a forma como você encara a vida. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está duvidando de si e precisa despertar para o poder que já carrega dentro de si. Agora sim, respire fundo, abra sua mente e vamos juntos mergulhar nos 5 ensinamentos estoicos que vão te ajudar a confiar verdadeiramente em você mesmo. 1. Autodomínio é a base da confiança. A primeira coisa que os estoicos entendiam é que a confiança em si mesmo começa de dentro. Não é sobre convencer os outros de que você é forte, inteligente ou capaz, mas sobre ser capaz de olhar para si e saber que você tem controle sobre a sua própria vida. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Essa frase, aparentemente simples, guarda um dos maiores segredos da autoconfiança. Porque o que adianta conquistar o mundo lá fora se você continua sendo um escravo das suas próprias emoções, desejos e impulsos? O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em se controlar. Pense por um instante. Quantas vezes você se prometeu que faria algo simples, como levantar mais cedo, estudar um pouco mais, terminar uma tarefa importante, e mesmo assim deixou para depois? Cada vez que isso acontece, você envia para si mesmo uma mensagem de fraqueza: eu não posso confiar em mim. E o oposto também é verdadeiro. Cada pequena vitória sobre si mesmo, cada vez que você cumpre aquilo que disse que faria, fortalece essa voz interna que repete: eu posso confiar em mim. Os estoicos eram mestres nesse treinamento silencioso. Eles sabiam que a confiança não nasce de palavras bonitas, mas de prática. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia em seu diário todos os dias, como uma forma de se manter fiel às próprias decisões. Ele não escrevia para mostrar a ninguém. Escrevia para si mesmo, para reforçar o autodomínio e cultivar disciplina. Era nesse hábito repetido que ele construía a confiança necessária para governar um império sem se perder em meio às pressões e tentações do poder. O autodomínio é, em essência, a capacidade de governar a própria mente. Isso significa resistir ao impulso imediato, controlar a raiva quando ela tenta explodir, segurar a língua quando a vontade é falar demais e focar no que realmente importa quando o mundo tenta te distrair. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive reagindo a tudo? Uma notificação chega, elas param tudo. Um comentário negativo aparece e já estão desmoronando por dentro.
O autodomínio é justamente o antídoto contra essa fragilidade. E aqui está a verdade dura. Sem autodomínio, não há confiança real. Você pode até parecer confiante por fora, mas lá no fundo vai sempre duvidar de si mesmo, porque sabe que não consegue se governar. E sem esse governo interno, qualquer obstáculo externo vai te derrubar. Quer começar a aplicar isso hoje? Escolha algo pequeno, mas concreto, que você tem evitado. Pode ser acordar 10 minutos mais cedo, cumprir um treino rápido ou simplesmente desligar o celular por meia hora para se concentrar em uma tarefa. Não importa o tamanho do desafio. O que importa é a vitória sobre si mesmo. Essas pequenas batalhas acumuladas constroem o que os estoicos chamavam de fortaleza interior. É nesse processo que nasce a verdadeira autoconfiança. Lembre-se, confiar em si mesmo não é acreditar cegamente que tudo vai dar certo, mas ter certeza de que você terá disciplina para agir, mesmo quando não for fácil. Quando você conquista a si mesmo, o mundo lá fora deixa de ser tão ameaçador. 2. Viva de acordo com seus princípios. Se a primeira base da autoconfiança é o autodomínio, a segunda é a coerência. Os estoicos sabiam que ninguém consegue confiar verdadeiramente em si mesmo se vive em contradição constante, dizendo uma coisa, mas fazendo outra, acreditando em valores que nunca pratica. E a verdade é dura. Viver desconectado daquilo em que se acredita é uma das maiores fontes de insegurança. Marco Aurélio, em seus escritos, registrava reflexões diárias, não para se exibir, mas para se alinhar. Ele sabia que o poder de um imperador não valia nada se não fosse sustentado por princípios sólidos. Ele se lembrava todos os dias de que a vida podia acabar a qualquer instante e de que, no fim, o que restava não eram títulos ou conquistas externas, mas a forma como ele havia se mantido fiel a si mesmo. E é aqui que está o ponto central. Confiança nasce quando você sabe que pode contar consigo mesmo, não importa o que aconteça. E isso só é possível quando você vive em sintonia com os seus princípios. Pense comigo. Como confiar em alguém que promete e não cumpre? Que fala bonito, mas nunca age? Esse alguém pode ser você. Toda vez que você trai os seus próprios valores, uma rachadura se abre dentro de você. E quanto mais essas rachaduras aumentam, mais difícil se torna acreditar em si. Os estoicos chamavam isso de viver em harmonia com a natureza, que significa agir de acordo com a razão, com aquilo que você sabe que é correto. Não é sobre seguir a moda do momento, nem sobre agradar os outros, mas sobre ter clareza de quem você é e do que não abre mão. Quando você vive sem princípios, qualquer vento te derruba. Hoje você age de um jeito, amanhã de outro, sempre tentando se ajustar às expectativas alheias. Mas quando você estabelece valores firmes, cria um chão sólido debaixo dos pés. E é sobre esse chão que a confiança cresce. Quer um exercício prático? Escolha um valor que você sabe que é essencial para você. Pode ser disciplina, honestidade, coragem, paciência. Escreva esse valor em algum lugar visível e, ao longo do dia, pergunte a si mesmo: o que estou fazendo agora está de acordo com esse princípio? Se a resposta for não, é hora de ajustar sua rota. Esse simples hábito vai começar a alinhar suas ações ao que você acredita, e com o tempo, você vai perceber que se sente mais inteiro, mais forte, mais confiante. Os estoicos compreendiam que autoconfiança não é apenas acreditar que você consegue, mas ter a certeza de que está no caminho certo, mesmo quando ninguém mais entende. E essa certeza vem da coerência. Quando você vive em paz com seus próprios princípios, o julgamento externo perde peso, as opiniões alheias deixam de ditar seus passos e a insegurança vai embora. No fundo, a confiança em si mesmo é construída na relação que você tem consigo. Se você não se respeita, como vai confiar em si? Mas quando suas ações refletem seus valores, você se torna alguém impossível de derrubar. 3. Aceite o que você não controla. Uma das maiores causas da insegurança é tentar abraçar o que nunca esteve em nossas mãos. A mente inquieta busca controlar o imprevisível, as opiniões alheias, o rumo dos acontecimentos,
até mesmo o futuro, que ninguém jamais conseguiu segurar. E é justamente nessa ilusão de controle que a confiança se perde, porque quanto mais você tenta dominar o que não depende de você, mais fraco e ansioso se sente. Os estoicos foram claros sobre isso. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E ele reforçava: a sabedoria está em saber a diferença. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive justamente no contrário, gastando energia com aquilo que não podem mudar e negligenciando aquilo que está inteiramente nas suas mãos. Suas escolhas, atitudes e respostas diante da vida. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já perdeu noites de sono se preocupando com o que alguém ia pensar de você? Quantas vezes ficou paralisado com medo de que algo ruim pudesse acontecer, mesmo sem provas concretas? Essas situações revelam uma mente tentando controlar o incontrolável. E o resultado é sempre o mesmo: desgaste, ansiedade e uma confiança cada vez mais enfraquecida. Os estoicos nos oferecem um caminho diferente. Eles não negavam a existência de dificuldades, mas aprendiam a dividir a vida em duas esferas: a esfera do que está nas suas mãos e a esfera do que não está. Tudo o que não dependia deles, desde o clima até a reação das pessoas, era recebido com aceitação. Não aceitação passiva, mas consciente. Isso não está no meu poder, então não vai roubar a minha paz. É aqui que a autoconfiança ganha força. Porque quando você foca apenas no que pode controlar, começa a perceber resultados concretos. Você não pode controlar o humor do seu chefe, mas pode controlar a forma como se prepara para o trabalho. Você não pode controlar se alguém vai criticar, mas pode controlar a maneira como reage a essa crítica. Você não pode controlar se a vida vai te apresentar obstáculos, mas pode controlar se vai enfrentá-los com coragem ou fugir deles. Essa escolha consciente gera confiança. Porque, de repente, a vida deixa de ser um campo minado de incertezas e passa a ser um território onde você sabe exatamente onde pode agir. Você descobre que, por mais que o mundo seja imprevisível, você tem poder suficiente sobre si para seguir firme. Os estoicos chamavam isso de liberdade interior. E essa liberdade é a base da confiança real. Não é se iludir achando que tudo vai dar certo, mas ter a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, você estará pronto para agir com clareza e firmeza naquilo que depende de você. Quer praticar isso hoje? Faça uma lista de algo que está te preocupando. Depois, divida em duas partes: o que depende de você e o que não depende. E então, escolha focar apenas na primeira parte. Esse simples exercício já vai te mostrar como a sua mente fica mais leve e mais forte ao mesmo tempo. Lembre-se, confiar em si mesmo não significa acreditar que você pode controlar tudo, mas ter a certeza de que pode lidar com qualquer coisa que aconteça, justamente porque sabe diferenciar o que é seu e o que não é. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. Pratique a premeditação da adversidade. A maioria das pessoas perde confiança porque é pega de surpresa. Elas vivem acreditando que tudo precisa dar certo, que a vida deve fluir sem obstáculos, e quando algo inesperado acontece, o chão desaparece debaixo dos pés. A confiança desmorona porque nunca foi construída sobre bases sólidas, mas sobre a esperança de que nada daria errado. Os estoicos tinham uma prática completamente diferente: a premeditatio malorum, ou seja, a premeditação da adversidade. Em vez de evitarem pensar nos problemas, eles escolhiam encará-los antes que acontecessem. Isso não os tornava pessimistas, mas realistas preparados.
Ao imaginar as dificuldades com antecedência, eles já estavam mentalmente equipados para enfrentá-las, caso aparecessem. Pense na diferença. Alguém que nunca considera a possibilidade de perder o emprego pode entrar em desespero se isso acontecer. Mas alguém que já refletiu sobre esse cenário, que já se preparou mentalmente para lidar com a perda, reage de forma mais firme, sem deixar a confiança ser destruída. A prática estoica não elimina o impacto das dificuldades, mas evita que você seja dominado pelo pânico. Marco Aurélio escrevia: comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Ele não fazia isso para se amargurar, mas para se blindar. Ao esperar comportamentos difíceis, ele não se surpreendia quando realmente apareciam. Ao contrário, já estava preparado para enfrentá-los com calma. Essa preparação é um dos segredos mais poderosos da confiança interior. O medo nasce do desconhecido. Quando você já pensou nas possibilidades, já refletiu sobre como reagir, o medo perde força. E é justamente isso que gera confiança. Você não precisa acreditar que nada vai dar errado, mas sim que se algo acontecer, você já tem clareza e firmeza para lidar com aquilo. Na prática, isso significa reservar momentos para refletir sobre os cenários difíceis que podem surgir. Pergunte a si mesmo: e se eu for criticado? E se eu falhar? E se as coisas não saírem como espero? Ao fazer esse exercício, não se trata de se desesperar, mas de se fortalecer. Se isso acontecer, eu vou agir dessa forma. Se aquilo surgir, estarei pronto para responder com coragem. Esse hábito cria uma confiança inabalável, porque tira o poder da surpresa. Você já se preparou para as pedras no caminho, então elas não te paralisam. E quanto mais você pratica essa antecipação mental, mais descobre que não há nada a temer, apenas situações a enfrentar com lucidez. A vida nunca será perfeita. Mas se você aprende a se antecipar às dificuldades, você não só reduz o impacto delas, como também fortalece a confiança em si mesmo. Porque, no fundo, você já treinou sua mente para enfrentar o que vier. A confiança não vem de esperar que tudo seja fácil, mas de estar preparado para quando as coisas ficarem difíceis. Essa é a diferença entre quem desmorona e quem permanece de pé. 5. Haja mesmo com medo. Existe uma ideia equivocada de que a autoconfiança significa a ausência de medo. Como se a pessoa confiante fosse alguém que nunca sente insegurança, nunca treme diante de um desafio, nunca hesita. Mas os estoicos sabiam que isso não é verdade. O medo faz parte da condição humana. Ele aparece sempre que nos deparamos com algo novo, incerto ou que exige de nós mais do que estamos acostumados a dar. Sêneca dizia: às vezes, até o corajoso sente medo, ele apenas decide não ser paralisado por ele. Essa frase captura exatamente o espírito estoico. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a agir mesmo quando ele está presente. E é justamente nesse ponto que a confiança nasce. Pense bem, de onde vem a confiança? Vem da experiência de superar situações que antes pareciam maiores do que você. E como você chega a essa experiência? Apenas agindo. Não há outro caminho. A confiança não é um presente, é uma consequência. Se você espera sentir-se confiante antes de agir, vai esperar para sempre. Mas se você age apesar do medo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, a confiança começa a se formar como resultado natural da ação. Os estoicos aplicavam isso em tudo. Eles entendiam que a coragem é um hábito, não um evento isolado. Cada vez que você decide enfrentar uma situação que causa medo, você fortalece um músculo interno. E quanto mais você treina esse músculo, mais confiante se torna. É como aprender a nadar. Você não elimina o medo da água ficando na beira da piscina. Você só vence esse medo mergulhando, enfrentando e se adaptando. A insegurança paralisa justamente porque você acredita que precisa se sentir pronto para começar. Mas a verdade é o contrário. É ao começar que você se torna pronto. O medo nunca vai desaparecer por completo, mas vai se tornando menor na medida em que você age. É como uma sombra.
Parece grande e ameaçadora quando está parada diante de você, mas basta dar alguns passos que ela diminui de tamanho. Quer aplicar isso na sua vida? Pense em algo que você tem adiado porque sente medo. Pode ser iniciar um projeto, se expor mais, ter uma conversa difícil ou até mudar um hábito que você sabe que precisa mudar. Agora, em vez de esperar o dia em que esse medo não existir mais, decida agir mesmo assim. Dê o primeiro passo, ainda que pequeno. O simples ato de começar envia uma mensagem poderosa para a sua mente. Eu não sou refém do medo. Eu posso confiar em mim. Essa é a essência da confiança estoica. Não esperar pela ausência de medo, mas construir coragem em meio a ele. Quando você age apesar da dúvida, descobre que é muito mais capaz do que imaginava. E essa descoberta é o combustível que fortalece sua autoconfiança todos os dias. Quem age sem medo não é confiante, é inconsequente. Mas quem age apesar do medo, esse sim constrói uma confiança verdadeira, sólida, que não depende das circunstâncias externas. Você acabou de conhecer 5 coisas que os estoicos faziam para confiar em si mesmos. Autodomínio, viver de acordo com princípios, aceitar o que não se controla, se preparar para as adversidades e agir mesmo com medo. Esses não são conselhos vazios, são práticas testadas por homens que enfrentaram pressões, batalhas e incertezas muito maiores do que as que vivemos hoje. E se funcionou para eles, também pode funcionar para você. Agora eu quero saber, qual dessas 5 lições você vai aplicar primeiro na sua vida? Escreva nos comentários. E se você ficou comigo até aqui, deixe também a frase, eu fiquei até o final. Assim eu sei quem realmente está comprometido com a própria evolução. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. Até o próximo vídeo. Fique firme e viva com virtude.